O filme Gladiador tem um dos personagens mais bem feitos já criados. Bom dia, RPGista. Aqui é o Leonardo Chaba e hoje eu quero falar aí sobre o filme Gladiador pra gente falar do personagem do Maximus e por que ele é um personagem quase perfeito, vamos dizer assim, porque que ele é um personagem que toca tanto as pessoas, porque pra mim isso tem muito a ver com uma questão filosófica e eu quero trazer essa filosofia pra vocês porque eu acho que é algo que é muito importante pra nossa vida no geral e pra gente entender também a montagem de um personagem, porque que é um personagem tão bem feito assim. E é claro que o filme, no geral, é muito bem feito, com atuações incríveis, né? O Joaquin Phoenix como Commodus é absolutamente brilhante também. Então todos os atores, é tudo muito bem feito, embora como a galera que segue aí o Pensando RPG também pensa nas questões históricas, se elas são bem feitas ou não, se tá certo ou não tá certo. De fato, o filme, na minha opinião, é absolutamente incrível e o personagem é incrível, e eu vou falar os motivos pelos quais aqui. Mas é claro que eu não poderia deixar de dizer que tem muitos erros históricos. Para começar ali, né, aquele símbolo com o dedão para cima, que é de salvar o gladiador no filme, na realidade é o contrário. O dedão para cima significaria para você matar, e para baixo significa que ele continua aqui na Terra e então continua vivo. Então tá invertido ali. E além disso, um outro erro bem visível é que os gladiadores não morriam na quantidade que a gente vê no filme, né? Porque se eles morressem ali 4, 5, 6 gladiadores por cada apresentação, economicamente mesmo isso não funcionaria, porque você precisava de muito tempo para treinar um gladiador, você gastava também com a alimentação daquele gladiador, com espaço para aquele gladiador poder dormir, etc. Então, na realidade, não era tão comum assim as mortes como a gente vê no filme, em que toda hora morre um monte de gente. E tem outras coisas também, mas não é sobre isso que eu quero falar, né? Sobre o personagem, porque ele é um personagem que bate tanto com as pessoas, né? No sentido de que ele emociona tanto para quem vê, e o filme, né, ganhou, vamos dizer assim, o renome que ganhou e tal, é muito em função do personagem do Maximus. E a popularidade dele vem, na minha opinião, porque, na minha opinião, os personagens mais populares, se você parar para analisar com calma e etc., com algumas exceções, é claro, mas mesmo no mundo dos super-heróis, você vai ver que os que são mais trágicos, geralmente são os que são mais populares. O Batman é muito trágico, e principalmente o Batman, que a gente vê lá em Cavaleiro das Trevas, que é o herói que Gotham precisa. Aquela frase clássica, que eu não vou saber de cabeça assim, mas é um filme que termina exatamente com ele, dizendo que ele pode carregar nas costas a questão de ser um vilão para poder salvar a imagem do Harvey Dent e tal. Então é um sacrifício que ele tá fazendo ali. O Homem-Aranha é outro também que sacrifica muito, e no último filme aconteceu isso também, para poder proteger as pessoas. Então, você ter esse sacrifício, esse lado mais trágico em um herói, geralmente é algo que tem uma potência muito grande e que faz com que eles se tornem muito populares, se vocês pararem para pensar. Não são todos, é claro, mas a tragédia, ela tem uma potência muito grande, porque ela tem uma capacidade catártica muito grande também. Então, a gente começa vendo justamente o Maximus sofrendo uma injustiça enorme. É um cara que tem toda uma integridade, toda uma virtude ali, tudo bem, apesar dele fazer parte do Império que está invadindo outros lugares, mas ele tem todo um código de honra, uma virtude, uma integridade. Ele quer devolver a democracia a Roma, como o seu mentor pediu, né, o Marcos Aurélio, e ele quer seguir justamente o que o mentor pediu. Ele sofre uma injustiça absurda, e a partir desse momento, isso já nos atrai a ele, né, porque é normal o pessoal torcer pelo underdog, aquela pessoa que, né, foi injustiçada, você quer que a justiça seja feita, então isso já vai trazendo essa questão de trazer o público, do público tá junto com ele ali e tal. Mas isso tem em muitas histórias, mas aí começa o lado trágico, que é ele virar o gladiador. A gente vê que ele quer matar o imperador, mas que muito provavelmente ele vai morrer fazendo isso. Mas mesmo assim, ele continua fazendo isso, ele não se desespera, ele mantém a integridade dele o tempo inteiro, vamos dizer assim, e essas virtudes, e até conseguir fazer aquilo e morrer de uma maneira trágica. Então é algo extremamente trágico, em que a pessoa sabe que ela tá indo para sua morte, vamos dizer assim, o tempo inteiro, mas mesmo assim, por questões de virtude, de integridade, etc., essa pessoa continua por esse caminho. Então isso tem uma potência muito grande, porque você não só quer ver a justiça ser feita nesse caso, mas como você quer ser aquela pessoa, você quer ser alguém que é capaz de lidar com os problemas da forma como o Maximus lidar, por exemplo. É claro que no começo ele chega a se desesperar um pouco, mas isso dura pouco tempo, e logo ele começa a se focar mais no presente. Tudo bem, eu perdi muita coisa, mas eu não posso ficar preso e lamentando o passado o tempo inteiro e cair, vamos dizer, numa tristeza infinita, vamos dizer assim. Eu não posso fazer isso. Eu preciso me focar no presente. O que eu posso fazer agora?
que eu posso fazer no presente. Então, no presente, eu preciso primeiro, para poder realizar o que eu quero, que seria me vingar ou alguma coisa assim, eu vou precisar sobreviver. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. O primeiro obstáculo que tem na minha frente é sobreviver. E como eu luto muito melhor com essas pessoas aqui, eu não tenho tanta dificuldade. E é o que ele faz. Ele simplesmente luta, luta, luta. E aí pergunta se o pessoal não. Are you not entertained, né? Se o pessoal tá se divertindo ou não na arena. Porque pra ele ali, naquele momento, a única coisa que importa no presente é ele sobreviver. E ele não se deixa abater demais pela tristeza a partir desse momento. E nem regozija demais na euforia. Por ter ganho alguma batalha ou alguma coisa assim. O que importa é ele ser como ele é, manter a sua integridade, vamos dizer assim, e se manter focado no presente. Isso bate muito com o estoicismo, que é uma filosofia que eu acho muito, muito, muito boa, principalmente como uma ferramenta para nossa vida, por isso que eu quero falar dela no podcast aqui, até porque muita gente tem essa ideia errada, de que o estoicismo é você não sentir nada, né? Você ignorar os seus sentimentos, etc. E não é. É, na verdade, você só não ser controlado por eles. Você pode sentir felicidade e alegria e paixão e desejo e tudo mais, mas você não pode ser controlado por esses sentimentos. Você pode sentir, você vai sentir a tristeza, às vezes a angústia, um pouco de desespero, mas você não vai ser controlado por aquilo e você vai estar sempre focado no presente. O que que eu posso fazer nesse momento, nesse exato momento, para poder conquistar os meus objetivos e obstáculos, por exemplo, que tem no caminho, como Maximus, qual é o obstáculo que aparece? Se você começar a entreter o pessoal, ele descobre, você de repente vai lutar no Coliseu e vai lutar na frente do Imperador. Então, a partir daí, ele tem o obstáculo de como eu vou chegar no Imperador. E ele começa a ver o que que eu posso fazer para poder chegar lá. E quando ele vê que ele tem que entreter a galera, é o que ele começa a fazer. Então, tem essa ideia também no estoicismo de o obstáculo ser o caminho. Então, várias das dificuldades que aparecem no seu caminho, você vê como uma oportunidade de, se eu conseguir superar essa dificuldade, se eu conseguir pensar quais as habilidades que eu preciso desenvolver para poder lidar com isso aqui, né? Se você está escrevendo uma história ou é um mestre de RPG, o que eu posso fazer para poder melhorar nisso, né? E aí você foca em fazer isso, em melhorar essas coisas e não pensa se vai dar certo no futuro ou não, se deu certo no passado ou não. Você só pensa nesse momento o que que você precisa fazer para poder superar esse obstáculo. Então é uma filosofia muito bonita que ele faz o tempo inteiro ali ao longo do filme, e é uma coisa que eu acho que atrai as pessoas a ele, porque é alguém que vai mantendo essa virtude, essa capacidade mesmo nos momentos mais difíceis, se manter calmo e se manter íntegro, vamos dizer assim, e não se deixar abater, mesmo quando ele é traído de novo, e aí é levado até o Cômodos para poder falar com o Cômodos, e o Cômodos fere ele, bota ele para lutar com ele ali machucado. Mesmo naquele momento você vê que ele não se deixa abater pelas circunstâncias, ele não se desespera, e isso é o que tem a ver com essa questão do estoicismo, e eu acho que ele ter essa postura estoica é algo que faz com que as pessoas admirem ainda mais, porque ele passa por provações absurdas e mesmo assim se mantém calmo, se mantém esperançoso de que ele vai conseguir fazer aquilo que ele quer fazer. E aí mesmo no final, ele ainda ali quase sem consciência, faz com que o desejo do seu mentor seja realizado, quer dizer, ele supera todos os obstáculos sem se deixar abater, vamos dizer assim, e no final ele tem ainda essa morte trágica que eu já expliquei, que é algo catártico. Então você soma um monte de coisas que fazem com que seja um personagem que acaba gerando uma identificação muito, muito, muito grande, e que tem uma potência literária muito grande também. E até para vocês entenderem mais do estoicismo, que eu queria exatamente falar sobre isso hoje, eu separei algumas frases do Sêneca que mostram, né, que é um dos grandes filósofos estoicos, que eu acho que nesse momento em que a gente vive uma sociedade cheia de rede social e preocupações e ansiedade e etc., eu acho que são frases que batem muito e que vocês podem usar como ferramenta também para a vida de vocês. E vocês podem procurar também livros do Sêneca, e tem um livro também que é Meditações, do Marco Aurélio, que é justamente o do filme, mas o Meditações, eu acho que talvez a leitura do Sêneca seja melhor, mais divertida para Meditações, eu não sei. Mas muita gente começa a estudar estoicismo através do Meditações. Mas enfim, algumas das frases que eu acho que são interessantes e muito atuais, por exemplo, é uma que vai dizer que o homem que sofre antes do necessário sofre mais do que o necessário.
e é absolutamente brilhante, como eu falei, a questão da ansiedade, que geralmente a gente se pega pensando, sei lá, será que eu vou fazer esse podcast? Será que as pessoas vão gostar? Porque normalmente o pessoal tá ouvindo mais sobre RPG, sobre história e etc. Será que agora eu falando aqui sobre o estoicismo, o pessoal não vai achar um saco e tal? Então, às vezes, eu posso ficar pensando nisso, e deixar com que isso comece a circular na minha cabeça, e vai gerando um ciclo de ansiedade, e aí quando você vê, você acaba não sentando para gravar o podcast, porque você tá com medo de que algo que provavelmente nunca vai acontecer, aconteça, entendeu? Então, será que eu vou, né, a coisa clássica, né, eu quero falar com aquele cara ou com aquela mulher que eu gosto e etc. Mas e se eu for rejeitado e todo mundo, vai falar mal de mim e vão rir de mim e etc. E aí você começa a entrar naquele loop e você acaba não nem indo a falar com a pessoa, quando geralmente, mesmo, rolando uma rejeição, geralmente não vai ser tão ruim quanto você imaginou. A mesma coisa na hora de mestrar um RPG, tem muita e muita gente que tem essa ansiedade, mas eu vou mestrar, ninguém vai gostar, todo mundo vai achar horrível e etc, etc. Aí você sofre tanto, por antecipação, que você acaba travando na hora que você vai ter que mestrar, o que é pior, você acaba tendo uma performance pior. Mesma coisa acontece com quem vai falar em público, que aí começa a entrar naquele ciclo de ansiedade. Então você tá sofrendo antes, da coisa acontecer, e geralmente, na maioria das vezes na nossa vida, a coisa, mesmo quando vai mal, não vai tão mal, né, quanto a gente imagina na nossa cabeça. E aí isso bate com outra frase dele, que é: nada é tão lamentável e nocivo quanto antecipar, né, como antecipar desgraças, que é exatamente a mesma coisa. Você antecipa aquela coisa que vai dar tudo errado e você acaba nem tentando, ou vai ficando nervoso, vai ficando ansioso, e isso acaba prejudicando o seu desempenho, né. Então ali no Seneca tem muitas coisas, maravilhosas e tal, eu gosto bastante dele. A outra que bate muito com o Gladiador é: viver significa lutar, né, então é você lutar diariamente, etc. Então tem muita coisa ali, e eu acho a filosofia estoica muito legal. Então quem quiser começar a se embrenhar por isso aí, né, por essa filosofia, pra ser igual ao Maximus, quem sabe, é uma coisa que vale a pena. Então eu queria falar só sobre isso aqui, vamos ver se vai ser um tipo de podcast que a galera vai gostar ou não, porque eu acho que a filosofia estoica, eu gosto muito do estoicismo, do taoísmo, eu acho que essas 2 formas de ver o mundo são formas que são muito úteis como uma ferramenta para a gente viver e viver melhor. Então, se a galera gostar disso, eu posso até trazer mais coisas do estoicismo, porque muita coisa de lá, serve, demais para nossa vida. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado demais desse episódio, ele é um pouco diferente. Vamos ver o que vai acontecer, e até o nosso próximo programa. Até amanhã, se tudo der certo.